Chá do 5 começando, já aviso vocês que Marcel e Rafa não estão aqui e foram substituídos. Fica aí, porque vocês vão descobrir quem são os substitutos. Estamos de volta. Como vocês viram, o tema é teatro. Estreou aqui em São Paulo no dia 6 a peça Frames, estrelada pelos autores Daniel Rocha e Hugo Bonemer, e são eles os substitutos do Marcel e do Rafa. Ei, gente! Prazer. Eu quero, diretor, deixar registrado que a substituição seja definitiva. Olha só. Marcel, Bola, parabéns, assim, a gente teve uma amizade linda, mas... Deixa no passado, né? Deixa Valeu. a vida é assim. Eu entendo se você parar de seguir a gente na rede social. Sem mágoas, né? Bom, a gente passou na audição, isso, né? Então, É uma entrevista de emprego. uma entrevista de emprego. É um teste. Pois é, eu queria começar com o Daniel. Cadê o nosso chá? Cadê o chá? A gente vai ter que fazer imaginário. Pode, Tá ser, bom. pode ser caneca, pode ser xícara. Eu vou com Pires mesmo. Muito gostoso. Daniel, conta pra gente sobre o projeto da peça, quem é o diretor. O projeto é uma produção do Hugo e do Franz, que é o nosso autor. O Franz já tem essa peça escrita, se não me engano, desde 2008, não foi isso? Aí montaram em São Paulo, essa primeira vez, e nunca mais, concorreu a vários prêmios aqui em São Paulo, e nunca mais montaram. Aí o Hugo me liga e fala: olha só, Dani, eu quero fazer uma peça. Eu falei: tá, pra quando? Ele falou: Topei já. tá bom, professor, me fala as datas, vê se eu tenho. Aí eu tinha, assim, as datas de ensaio, tá tudo certo. Aí eu falei: vamos fazer. Aí ele falou: você não quer saber o texto? Eu falei: não, depois a gente vê isso. Depois a gente vê o texto, Depois a gente vê o texto, é legal? Porque a gente já sabia mais ou menos as coisas que a gente tinha vontade de fazer. Nós já trabalhamos juntos outras vezes. A gente sabe pelo menos o que a gente não quer fazer. Exatamente, a gente sabe. Então já é um bom começo. A gente fez vários projetos, a gente conhece desde, sei lá, 15 anos. Eu tinha 15 anos também. Você também tinha 15 anos. Se conheceram no teatro. A gente fazia curso, né? Curso livre de teatro, Sim, de né? teatro. Aí a gente às vezes se encontrava numa oficina, às vezes se encontrava em O outra. Dani grudou num grupo de São Paulo, eu grudei em outro. Aí Foi cada no um- CPT, eu grudei no TAP. Aí cada um foi pro seu lado, depois a gente se viu. A gente se encontrou de novo fazendo televisão, fomos fazer teatro juntos, e aí a gente foi trabalhando de novo. Mas tá sempre meio entrelaçado, assim. A gente se encontrou uma época fazendo teste de elenco. Para os mesmos personagens. Os Os personagens. A amizade ficou um pouco abalada. Vocês fizeram uma novela juntos, não foi? Essa novela é muito engraçada. Essa né? é outra coisa, né? Conta você. Bom, o Dani tava fazendo... Totalmente demais, né? Totalmente demais. E aí o personagem começou a bombar, a novela começou a bombar, o Dani arrasando. E aí ele ia fazer a próxima novela dele, do Amor, ele ia fazer a primeira fase. Só que a novela dele foi estendida. Aí me ligam: Hugo, tem um teste a toque de caixa pra você aqui. Vem cá, a teste é amanhã, a gravação começa semana que vem. Era o personagem que o Dani ia fazer. Acontece assim. Eu acabei fazendo a novela depois. Obrigado, cara. Obrigado. E eu acabei fazendo uma novela depois do outro personagem, que me chamaram de última hora também. E foi ótimo. Legal. A gente fez a mesma novela em tempos Diferentes. né? A gente se via nas festas da novela. As festas. Nas festas a gente se via. E aí vocês moram no Rio e estão aqui só na ponte aérea. A gente mora no mesmo bairro, inclusive, no Rio, né? A gente mora na Barra da Tijuca lá. A gente vê sempre. Daqui a pouco vai ser tipo, era no mesmo. A gente é tipo. Na verdade, a gente é primo. A minha mãe. Porque as coincidências. O povo acha a gente são- parecido, a gente não é igual a ele. O povo acha a gente parecido, principalmente no cartaz, os dois com a cabeça meio raspada, que barbinha assim, né? Mesma altura, mais ou menos. Sim. Faz Gente, sentido. fotograficamente são parecidos. Pra São peça bem funciona parecidos. bem. A gente vai fazer irmão um dia, você vai ver. Um dia a gente faz irmão. Mas pra peça é interessante isso, porque dá uma neutralidade que condiz com toda a direção, né? É do Sandro Pomponê e da Camila Gama. O Sandro traz o toque dele, a experiência dele de teatro lá de Salvador, e a Camila com uma experiência dela no teatro carioca. E eles são ótimos lá no Rio de Janeiro, eles dirigem bastante coisa. Coisas interessantíssimas, trabalharam muito com o João Bilac, os dois, então tem uma bagagem de teatro contemporâneo que interessava muito pra gente, né? Sim. Do que está sendo montado agora e como está se pensando sobre teatro agora, né? Com gente viva, como Franz,
Todo mundo acha que o Franz é um autor alemão Que tá ali morto. atrás. Aquele morto, que já morreu assim, em As pessoas confundem 1920. com Kafka, eu não sei o que acontece. Franz Kepler, o povo fala, texto inspirado no alemão Franz Kepler. Ah não, ele fala assim, eu sou de Moema mesmo. Mas me conta, é só vocês dois na peça. Vitor, a peça são, a gente fez 4 personagens cada um, né? São 8 no total. E a gente, por toda uma questão, ela falou assim, não vamos ter gênero, né, a peça. É uma questão, acho que é uma discussão recorrente. Sim. Pra gente, pro mundo, pro país, pra todo mundo. A questão do gênero, né? E aí, a ideia era que nós fazemos mulheres na peça, por exemplo, né? Eu faço duas, você faz duas? Eu faço duas também. É. Já é uma questão de cuidado enorme hoje você colocar um homem fazendo o papel de uma mulher. Sim. A gente já entende isso, já vai tateando para, primeiro, não faltar o respeito, muito pelo contrário, vai ser uma coisa que seja vista com carinho por quem defende os próprios direitos. Né? A peça fala de generosidade, de você dar voz para as outras pessoas, de você dar voz para quem precisa ter voz. E aí tem algumas representações da peça em momentos que tem de fato um microfone, onde a cena poderia ser falada assim, mas a pessoa vai dar para um microfone, como se tivesse uma tribuna e fala, né? Então, o caso da mulher é isso também. A gente entende que aquele papel poderia ser feito por um homem ou por uma mulher e não tem diferença nenhuma. Então a gente não precisa botar uma peruca, um vestido, um batom e falar com uma voz assim, fingir que é mulher, porque isso aqui é ser mulher. Porra, a mulher é muito mais uma reunião de trejeitos, Exatamente, de símbolos e tudo mais. É que a construção que a gente aprende na escola de teatro ao longo da vida inteira É outra coisa. é outra coisa. Assim, para você fazer mulher, você tem que fazer desta forma. E aí é louco que o pensamento mundial muda e a maneira como se faz teatro muda também. Sim. Porque a gente está refletindo a sociedade, né? É muito louco isso. Vou fazer uma pergunta, citando, na verdade você começa a rolar um monte de perguntas, mas essa questão que vocês comentaram sobre o gênero, a discussão de gênero está realmente em voga, né? A gente tem todos os meios midiáticos e tal. A gente teve uma experiência com a Carolina Ferraz, que fez o filme da Glória, e ela sofreu retaliação por parte das travestis e por parte de uma parcela LGBT. Por quê? Porque ela era uma... Eu também não vi, já era trans, não lembro. Ela era travesti, né? Ela não tinha feito a cirurgia, ela se intitulava como... É que hoje é complexo toda essa questão, mas no filme ela faz uma travesti. É uma mulher, mas que não fez a redesignação, a cirurgia de redesignação. Deve ter tipo 20 nomes intermediários, né? Eu não consigo decorar todos. Muitos. Mas assim, resumidamente, tipo, se ela se reconhece como mulher, ela é uma mulher, ponto. Ela é uma pessoa trans. Mesmo que ela seja uma pessoa trans com a cirurgia, sem a cirurgia, que ela seja uma travesti, enfim. E durante, quando a gente conversou com ela, claro que ela tentou demonstrar e tal, isso é uma leitura pessoal, tá, gente? Não teve off com a Carolina Ferraz, não falou nada, não vamos comprometê-la. Mas você percebe até uma certa tristeza, porque o papel do ator é exatamente o que você falou, ele não é só caracterizado por um costume, por um figurino. Na verdade, é a vida que vocês dão, né? É o texto, é a intensidade com que você vivencia aquele ser humano, seja o gênero que for. O que vocês acham disso? Porque aí falaram, tipo, porque tem um monte de travesti que é ótima atriz e podia fazer o filme. Mas, tipo, tá, ok, eu concordo, tem um monte de travesti que podia fazer. Mas o filme é dela, ela comprou os direitos, ela queria fazer a Glória. Ela lutou por isso por anos, né? Por anos. Então, ela se produziu, né? Sim. É isso que é legal. Poderia ser uma pessoa, uma travesti incrível, que tem ótimo. Eu acabei de fazer um filme com duas, inclusive, que foram incríveis, tudo certo, mas, sabe, talvez uma travesti tivesse produzido o filme, corrido atrás dos direitos e captado, e pelo dinheiro não teria problema nenhum, mas foi a Carolina que fez. E ela queria fazer esse personagem. Eu sinto que hoje está se valorizando muito mais quando você tem uma questão, o artista tem uma questão pessoal para colocar em cena, mais do que um desafio como artista. Quando vai para um tema como esse, por exemplo. Então, se a Carolina tivesse um envolvimento maior com a causa já de anos, talvez
isso tivesse alguma coisa a protegê-la em relação a esse E pior assunto. que Tinha. o irmão dela faleceu de HIV, o irmão dela era gay. E ninguém sabia, isso não protegeu ela publicamente. Não, Né? exatamente. As As pessoas pessoas só só dizem, eu tô falando que eu acho também, eu não sei, porque a gente não pode prever, né, o que aconteceria. Mas eu acho que às vezes a pessoa, que eles ficam, nós, qualquer pessoa, fica incomodado com um artista que vê naquilo um desafio, mas acaba esbarrando numa questão política no sentido de quantas trans não têm emprego E não tem oportunidade de fazer um personagem como esse. Isso acaba ficando mais potente do que o desafio dela como artista. Isso que você está falando, as pessoas confundem o trabalho de um militante com o de um ator. Porque assim, ela é uma atriz. Isso. Né? Então, como ator e como atriz, você tem essa licença poética de incorporar qualquer tipo de personagem. Por exemplo, fazer um trans no cinema, isso é incrível. Adoraria fazer um homem como trans. exercício, como atuação, como viver uma vida diferente Exatamente. da minha. Como é que eu ia construir, como é que eu ia ver, como é que eu ia resolver Só que isso, hoje, como é que eu ia fazer de mim uma coisa que eu nunca explorei. Esse é um trabalho maravilhoso para o ator, uma experimentação magnífica. Acredito que para qualquer ator, a gente vê aquele ator que ganhou o Oscar, inglês, que fez o... Que fez a Garoto dinamarquesa. Genial. Eu vi ele dos Animais Noturnos, eu assisti isso dele. Eu assisti, ele é fantástico nesse filme. Não, ele é ótimo mesmo. E ele fez super bem, né? Sim, foi incrível. Vocês preferem TV ou teatro? Vocês falaram que vocês já se encontraram em teste para TV, agora estão trabalhando juntos, já trabalharam na TV juntos, agora no teatro. Qual é a paixão que é mais? Eu imagino que TV seja mais complicado de fazer, assim, mais trabalhoso, digamos. Porque o teatro, para mim, a impressão que eu tenho é que o início do teatro é difícil, porque você tem os ensaios e tudo mais. Uma vez que você passou isso... Aí é moleza, né? Aí, não que mas você chega lá, mais tomando uma cachaça, Liga o TP, mais tranquilo, porque você já conhece o personagem, você já conhece a história, isso já foi elaborado. Eu tô falando pela impressão que eu tenho, porque eu sou ator, né? Tudo certo. Mas aí você... Desculpa. Mas como é que é isso? Eu vou te dar exatamente muito a minha percepção de uma coisa e outra. Como eu vejo televisão e teatro. Televisão, a gente não tem tempo para preparar muito cena, não tem tempo muito para se preparar para fazer o personagem, por mais que a gente tenha alguns meses. O personagem muda muito, né? Você começa o personagem e fala, o seu personagem vai ser um ex-viciado em drogas. Aí você não sabe que ele pode usar crack a qualquer momento. Então você vai mudando o tempo todo. Então você nunca sabe por onde você caminha muito bem. Você tem que ir caminhando a cada bloco, a cada semana que você chega a uma coisa diferente. Você tem muito tempo para se preparar, então você tem que estar muito ligado, eu acho, no momento. Quando você entra em cena, você tem que ativar um botão ali, você está ligado no outro, ver o outro, respirar com o outro e fazer aquela cena acontecer e ser real, né? E o pessoal acreditar que aquilo realmente existe. Essa é a dificuldade da televisão para mim, o tempo e as mudanças que sempre acontecem. O teatro, já por outro lado, é muito prazeroso, porque você vai contar uma história de início, meio e fim. Sim. Você sabe como você começa, você sabe como você termina, e você sabe o meio dessa história. A dificuldade de fazer o teatro é que o texto é sempre o mesmo. Como é que você consegue fazer 1000 sessões com aquilo parecer real 1000 vezes? Então é uma cachaça diária. É como você vai andar de um ponto ao outro e chegar diferente, como você não fez ontem. Ou tentar chegar igual como você fez ontem, alguma coisa acontecer diferente, você respirar diferente, olhar para a cara do outro e sentir, e ser real aquele momento. Não deixar automático. Não deixar automático. Esse que eu acho a grande dificuldade. Tá todo dia, é um guerreiro o ator de teatro, né? O ator de teatro é magnífico nisso, é todo dia estar se estimulando de uma maneira diferente. A televisão já te exige isso. Porque você faz uma cena agora que eu amo o Hugo e daqui a 2 minutos, exatamente 2 minutos, eu vou fazer uma cena que eu vou ter que dar um soco nele. Porque tá no outro capítulo, lá na frente. Nossa.
Já mudou tudo. É uma bipolaridade. Já tá em outro capítulo e a gente tá brigado. Às vezes você faz a cena de reconciliação antes da briga. O ator de televisão também é um Não é na ordem que vocês Sim, acompanham. cronológica. A gente grava tudo na Na tesoura. ordem cronológica é fácil, porque você se envolve, você vai se se ponto segue. teatro é mais É uma fácil. delícia. Você começa e vai crescendo. Nesse ponto, para mim, o teatro é mais fácil para eu conseguir me concentrar. Eu entro num estado de concentração que é uma delícia. E a televisão, pelo contrário, ensaiou, Tem aqui, você volta, vê a volta câmera, você vê o cara luz. atrás, você vê o outro mexendo no O cara celular, errou você vê o outro foco. apoiado. É um estado. Entendeu? É difícil. As pessoas estão conversando, tem outro no rádio. Cara, pra mim é praticamente impossível me concentrar. Por isso eu acho que E o teatro consegue fazer bem a televisão. Exatamente, tem que ser genial, né? Porque o teatro você começa e termina, né? Sem parar. A televisão você fez uma cena incrível com o outro ator, uma troca que você sentiu, você olha e você fala, caramba, diretor, acertaram em cheio. Putz, a continuidade do cabelo está errada. Ai, que ódio, volta cara, tudo. que ódio. Faz de novo. Ela tava com a menina que tá ali. Ela não tá com a presilha aqui, a presilha tá do outro lado, tem que voltar a cena toda. Nossa. Você faz tudo. Meu Deus. É desesperador. Eu E fiz aí, uma de cena repente, no dia com o ator que esqueceu de fica botar jogado, né? tatuagem de mentira do personagem. A gente refez a cena, uma sequência difícil pra caralho. De novo, 2 vezes no mesmo dia. Imagina você acertar a sequência difícil do dia, aí. Não, aí na hora. Aí na hora você desce, quer vai reclamar, né? Vamos lá, não, imagina, pensando por O dentro. quê? Eu vi que na peça tem uma parte que vocês abordam a homofobia. Ah, sim, claro. Foi até uma cena. A peça original não tinha essa cena, Não, né? essa peça veio de conversas que a gente foi tendo com o Franz. Sim. Eu ia falar Isso que era legal fazer a peça com o Franz, com o autor, né? Porque era um diálogo constante. Acho que a gente quer falar disso, vamos escrever, vamos experimentar. Ele lá escrevia, reescrevia. E não tinha apego pelo escrever. A gente acha que a gente podia ir por esse lado, a parte afetiva, amorosa da nossa peça, né? De amizades verdadeiras, acima de qualquer coisa. Pergunta. Não, a minha pergunta é justamente essa, assim, qual a importância na formação, na abordagem desses assuntos políticos que a arte tem, né? Porque é um caminho para você abordar esses temas, a arte e a dramaturgia. Qual que é a importância disso na opinião de vocês, assim, no momento que a gente está vivendo hoje, de política brasileira e de sociedade, a importância desse tipo de abordagem no teatro, na dramaturgia? Encontrar, enaltecer e enfatizar a beleza. A beleza, seja ela como você entender sobre beleza. Então, na peça existem 3 situações onde as pessoas são obrigadas a conviver juntas e elas vão tentar Por coisas que estão acontecendo no externo. Algo levou elas a terem que conviver. Não foi uma escolha. Foi uma coisa imposta por algo acontecendo externamente. Aí tem uma cena nova, que é essa, que em contraponto às outras, são 2 amigos. Um estava numa boate qualquer, é claro que é inspirada no atentado mais recente que é o de Orlando, mas pode ser em qualquer cidade do mundo, em qualquer circunstância onde isso poderia acontecer. Um cara entra nessa boate metralhando e esse sujeito estava lá e ele está sendo cuidado por um amigo. Os 2 têm funcionamentos biológicos diferentes. Eles entendem a libido e a sexualidade de formas opostas. Ainda assim, os 2 convivem juntos, os 2 se amam, os 2 conseguem dar risada juntos, um está cuidando do outro. E a vida, de repente, parece ser muito mais simples do que a gente ficar encontrando aquilo que faz a gente ser diferente, mas o que faz a gente ser igual. Então, a gente ficou muito atento, primeiro, à maneira como a gente está falando sobre preconceito hoje, que é em algum lugar dizendo o quanto as pessoas sofrem, o quanto é sofrido, o quanto é triste ser quem é. Em algum lugar a gente tentou dizer que é bonito, é possível, muito possível ser feliz sendo quem é em convivência com quem é diferente. Porra, vamos acabar o programa, que a mensagem foi dada, é isso. Agora sobe um letreiro com o que ele falou escrito e no final põe o nome dele, sobrenome, vírgula 9. Só isso. Eu fiquei Aspas, Joga citação. Eu treinei tanto na frente do espelho. Eu posso ser polêmico só um pouquinho? Vou causar polêmica um pouco. Porque nosso chá é meio polêmico de vez em quando. Claro. Você falando nesse aspecto, vocês acham que os atores, existe uma nebulosidade de que os atores não podem se assumir a sua sexualidade devido aos papéis?
O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que tem que assumir mesmo? Porque independente da sexualidade do ator, essa pessoa, ela vai pegar qualquer papel e ela vai fazer bem. Ninguém sabe responder essa pergunta. Quem falar que sabe É difícil. tá sendo ingênuo, tá mentindo. E também não está no lugar da pessoa, né? Não consegue se colocar no lugar da pessoa. Eu observo. Mas eu acredito acima de tudo, a partir independente de sexualidade ou não, o cara é um ator, o cara consegue fazer qualquer coisa. Eu penso Você é um isso. puta ator. Eu penso isso. Você pode dar qualquer coisa na mão dele que ele vai resolver. Ele pode ser o mais homofóbico do mundo. E ter uma opção totalmente diferente disso. Mas o cara é um grande ator, ele consegue fazer. Como que é o nome daquele ator americano que se assumiu que é casado, tem até um filho pequeno? O Neil Patrick Harris? Existe uma diferença entre você se assumir e você não esconder. Existe uma diferença muito grande. Então você viver a sua vida normalmente, deixar que as pessoas observem que você continua vivendo normalmente, naturalmente, é uma coisa. Qualquer coisa que pareça que você está chamando a atenção para aparecer, ou qualquer coisa do tipo, depõe um pouco contra qualquer causa que você queira ter. Eu consigo. Talvez você respondendo a sua pergunta. Faz sentido. Realmente faz sentido. Está querendo pegar carona no movimento político, está querendo se sobressair na coisa, está querendo ganhar aplauso das pessoas que de fato estão engajadas. É complicado porque vai dos olhos de quem vê, né? Assim, tipo, uma pessoa interpreta o comportamento do outro. Aquele ator americano, fala o nome dele, Neil Patrick Harris. Ele, mesmo depois de se assumir, ele pegou papéis no cinema. Sim, ele fez ele fazia o... Sim. O Garanhão. Isso é interessante, isso é legal, mas eu acho que as importante. coisas têm que acontecer talvez de forma natural e sem... natural, forma natural. Acho que a naturalidade ela é a maneira mais honesta de se viver. É diferente de ocultar, de mentir, esconder, camuflar, tudo mais, mas ninguém sabe responder essa sua pergunta ainda. Muito bem. Complicado, né? No chat, no nosso canal, a gente tem uma fala que é recorrente. Desde o primeiro programa, a gente fala que o chá está servido para todos. E depois a gente substituiu todos pelo X, né? Que quer dizer que é realmente para qualquer ser humano, para qualquer pessoa que está disposta a consumir aquele conteúdo, está servido para aquela pessoa. Como foi para vocês toda a questão do teatro, a escola de teatro e tal, e a descoberta de vocês como atores e profissionais? E por que eu faço essa pergunta? Porque a gente tem muitos que a gente chama de charmosos, que são as pessoas que assistem o chá. Charmosos. E a gente... eles atingem todos os campos profissionais, pessoais, psicológicos, etc. E eles, não raro, fazem esse tipo de pergunta. Tipo, mas como você... eu tenho vontade de ser famoso. Porque tem muita gente que vai pro teatro com essa intenção de ter um pouco mais de liberdade de expressão da própria sexualidade. Que também é um lugar de experimento, né? O teatro não é um lugar de repressão, muito pelo contrário. O teatro sempre que vai para esse lugar tem alguma coisa muito errada. Muito errada no teatro. E às vezes vai. Muitas vezes vai. Mas quando a gente vai à escola de teatro, ou um curso livre, como eu e o Lucas sempre fizemos juntos, a gente não era uma escola só. A gente ia fazendo cursos, fazendo coisas, para ver o que a gente gostava de fazer. Esse grupo que fala dessa verdade. Vamos lá fazer. A gente fazia 6 meses, aí depois a gente pulava para outra verdade. Tem tantas verdades. É incrível. E você vai fazendo a sua verdade. Ou o que você acha da verdade, daqui a pouco sua verdade muda também. Isso que é legal do ator e do teatro e da arte em si. É sempre estar em estado aberto, né? Para tudo. Eu acho que Enfim, o teatro é um lugar de experimento e descoberta, em todos os sentidos. Às vezes uma descoberta de traumas. Inclusive que você não está ali para ser ator. Exatamente. Também. O teatro não é terapia, mas é terapêutico. Sim, com certeza. Né? Eu já tive um processo que pegou traumas que eu era criança, que eu nunca tinha superado e superei. É uma terapia. Já vi processos. É uma coisa que é só fazendo para saber, né? Às vezes a gente pode ficar falando de processo que ninguém vai entender, nem os processos que ele passou eu não vou entender. A minha mãe, eu falei, ele não vai entender também. Minha mãe é bailarina, particular. Minha mãe é bailarina, e aí a gente fez eu fiz um espetáculo, poxa, vocês iam ter adorado falar sobre, eu acho. O Yankee, né? O Yankee agora. O Yankee, a gente já vai falar. Aí eu tava contando pra minha mãe não conseguiu vir assistir, né? E eu tava contando pra ela da história.
E no final da peça, o personagem que eu fazia passa por toda uma guerra, linha de frente, não sei o quê, e ele vira e fala, poxa, tudo que eu quero é encontrar com o homem que eu amo e estar junto dele. E descobre que o cara sobreviveu à guerra. E ele vai encontrar o cara, mas o cara tá morrendo de medo dos ovos que as crianças vão jogar na casa deles, por eles serem um casal homoafetivo. E por um lado, o meu personagem tá pensando, meu Deus, você passou por uma guerra e você tá preocupado com o ovo de uma criança. E ele tá pensando, eu passei por uma guerra e tudo que eu quero é paz. Então são duas verdades que você entende em algum lugar. E a minha mãe falou uma coisa muito bonita, ela falou assim, é o nu da alma, né, filho? Aí eu, nu da alma. Aí ela falou assim, porque quando você passa a não mentir mais, as pessoas de fato vão ver você como você é, e isso dói muito. E o teatro é esse lugar, o teatro ele leva a gente para o nu da alma, os grandes encenadores, os grandes diretores e preparadores, eles deixam a gente pelado. Em termos de alma. Eles conseguem ver coisas é lindo, é desesperador. É horrível. A gente pode fazer uma E é pausa, incrível, uma outra mesmo citação sério. Não, agora. assim, eu tô amando tanto isso que eu acho que eu vou fazer curso de teatro. Tô começando a me motivar aqui. Tem uns preparadores bem bons no Eles Brasil. deixam a gente sem arma, sem nada, e é tão gostoso estar nessa situação, porque na vida a gente E é horrível também, porque a gente não está acostumado. Aí quando você chega, é um estado muito louco, porque você sente medo, se sente pelado e horrível, e ao mesmo tempo a melhor coisa do universo. Quero ficar aqui. Isso o teatro é apaixonante, é apaixonante. E aí eu quero saber de vocês onde a peça está em cartaz, até quando fica. A gente está em cartaz do Teatro Shopping Morumbi, né? É o teatro dentro do Shopping Morumbi. A gente está até 24 de setembro, é isso? Sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 9, domingo às 7. Bom, a gente vai ficar por aqui, o nosso já está acabando. Eu vou assistir a peça deles hoje, espero todo mundo lá. Um beijo grande para vocês, semana que vem tem mais Chá do 5. Obrigado por estar aqui com a gente. Entrou uma luz linda. Vai encerrar, é o quebra-perna. Tchau, gente. Tchau. Deu 3 da manhã, entrou o DJ Gustavo. 3h30, entrou a Marlúcia. Uhul! Aí o cara entrou tirando, Diego. Eu não sabia o que fazer. Eu caí de lá de cima. Eu sentia tanto medo, cara, que nem dor eu sentia. E gente correndo por cima de mim. Então eu fiquei me fingindo de morto. Tão alto, mas tão alto. Tão alto. Quem visse ia pensar que eu tava espancando meu filho. Eu tava espancando meu filho. Mas foi por desespero. Vai ver por isso que ele ficou assim, né? Com medo de tudo o tempo todo. É, pode ser. É só mais uma história, não vai mudar a vida de ninguém. Mas fica tranquila, viu, senhora? Daqui a pouco ele sai debaixo dessa cama, vai por aí, começa a jogar futebol na rua, começa a roubar toca-fita de carro, essas coisas normais. Eu não conheço meu filho. Eu não conheço meu